Olá, pessoal, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos todos aqui ao Mundo Financeiro. O curso de hoje, a gente vai falar aí sobre o CEA, Instrumentos de Renda Variável. Tudo bem? Silvan, Patrícia, Andressa Oliveira estão aqui presentes no nosso encontro de hoje. Vocês me ouvem bem? Patrícia aqui respondeu, bom dia. Quem mais está por aí? Andressa, Patrícia Cubo. Sejam muito bem-vindos aí. Deixa eu deixar eu de ladinho aqui que ficam duas câmeras, não precisa. Beleza. Bom, o dia de hoje, um dia sabadão, dia 23 aí, começando aqui um bate-papo sobre o CEA, né? Eu acho que eu consigo alterar minha câmera, deixa eu alterar aqui, acho que ela vai ficar um pouquinho melhor. Pronto. Vocês conseguem me ver, me ouvir certinho? Então, sejam muito bem-vindos. Hoje quem vos fala é Wesley Mello, né, professor aqui no Mundo Financeiro. Wesley passou por instituições bancárias, né, passou sobre assessoria de investimentos. Hoje, né, eu atuo numa consultoria CVM, né, que também tem um escritório agente autônomo de investimento. Então, a gente tem uma vivência aí nesse âmbito, né. Então, amigos meus, né, do banco, hoje são CEA, amigos que não são de banco, né, não foram de banco, hoje são CEA e aí atuam em consultorias também. Então, assim, é uma certificação hoje que eu indico como a mais versátil, talvez, né? Então, à medida que a gente vai passando pelo conteúdo, né, principalmente, né, não só na parte de investimentos em si, mas principalmente como lidar com o investidor, né, o atendimento, né, o planejamento patrimonial é muito interessante, né, na vida de cada um de vocês, não só na questão profissional, mas no pessoal também é bem interessante, né? Bom, eu estou dando mais 2 minutos aqui, né, para o pessoal ir chegando. Se porventura vocês tiverem aí acesso, né, ao WhatsApp, eu estou sem o WhatsApp aqui, estou só com o chat à minha frente, tá? Para que alguém não consiga ingressar, dá uma força, né? Me avise por aqui pelo chat. Estou aqui com Andressa, Patrícia, Welson Assis, olha aí. Muito bom ver bons amigos aqui, né? Nessa aula. E aí, meu cara, tudo bom? Tudo bem, meu caro? Beleza, seja muito bem-vindo, Silvan. Bom, eu vou prontinho. Tô vendo todo mundo daqui, então aí fica legal o nosso encontro. Vocês chegaram a encontrar o velho Lobo? Eu vou só desativar seu som aqui, depois a gente abre aí para perguntas, qualquer coisa. Beleza, valeu. Então, opa, eu acabei desativando alguém aqui. Pronto. Beleza, agora acho que deu certo. Se porventura vocês não encontraram, né, o link, ali no link, essas questões, né, eu vou mandar depois, tá, para vocês, mas é interessante que vocês busquem, né, elaborar. Eu mandei muito em cima da hora, confesso, né, mas na próxima, no nosso próximo encontro de terça-feira eu mando na segunda ou na terça ali no início do dia para que vocês possam se debruçar, dar uma olhada nas questões, tá? Eventualmente até responder todas ali para que no bate-papo de hoje seja algo muito mais na prática, né? E ferramentas ali, bizus, dicas e métodos, né? Para a gente conquistar essa questão de uma maneira assertiva, de uma maneira rápida, porque a gente sabe que a prova, muito dela, né? Depende de tempo, tá? Então vocês têm aí praticamente 3 minutos para cada questão, né? E muitas vezes se debruçar numa questão muito longa de conta, alguma coisa nesse sentido, você vai acabar perdendo ali 5, 6 minutos. Eita, perdeu o tempo de uma outra questão. Então é importante a gente ter uma agilidade também, né?
buscando mapas mentais. Então, a gente está aqui exatamente para isso, tá certo? Bom, sem mais delongas, vou apresentar aqui para vocês, então, as questões de hoje. Olha aí, Kila, seja muito bem-vinda. Mestre Wesley, meu amigo, meu cara. Bom dia. Muito bom dia, bons amigos aqui. Toniota, Velho Lobo. Então, sejam muito bem-vindos ao aula de hoje. Então, aqui no Mundo Financeiro, a gente vai falar sobre instrumentos de renda variável, tá? As provas, né, nesses últimos tempos, têm voltado muito mais a questão de renda variável a algo muito mais conceitual, né, conteúdo, né, questões teóricas mesmo, tá? Então, à medida que a gente tem uma conta ou outra, é algo bastante simples, mas a gente tem que deixar mais simples ainda para que na hora da prova, né, vocês consigam passar com tranquilidade sobre isso. Vocês viram que tem uma participação especial aqui da minha pequena. Bom, passando aqui para vocês, então, né, o nosso preparatório CEA de renda variável. Primeira questão, pessoal. Está aparecendo na tela aí para vocês. Vamos responder juntos, tá? Então, se puder indicar, a Patrícia perguntou aqui rapidamente, se puder indicar onde ficam as questões na plataforma, seria bom para olhar as aulas anteriores também. Perfeito. O link que eu mandei, ele tem exatamente o caminho, né, para que você visualize ali as aulas anteriores e também as questões, tá bem? Mas depois eu mando o caminho certinho pelo site para facilitar aí no dia a dia de vocês, tá bom? Peço que vocês utilizem aqui o chat para responder. Então, à medida que a gente for lendo aqui, pode ir respondendo no chat, eu já vou entender e interagir da melhor forma ao longo do dia de hoje, tá bem? Bom, vamos lá. Questão 1. Uma empresa pretende captar recursos de capital próprio no exterior, no caso aqui Londres, tá? Que tipo de papel essa empresa deverá emitir? Então, eu tenho aí BDR, GDR, ADR e FDR. Eita, professor, tem um papel aí que eu nunca ouvi falar, né? Tudo mais. Olha aí o Toniota. A câmera aberta, pessoal, não vou sentir medo, tá? Eu não tenho problema nenhum com cara de sono, então fiquem à vontade também para interagir junto com o Toniota aí, que abriu a câmera aqui para nos prestigiar, né? E contemplar aqui o professor, uma vez que a interação, né, virtual, ela é boa, né? Facilita, é um ferramental magnífico, né? Porém, fica muito. Eu vejo aqui só os nomezinhos, letras e tudo mais, então é bacana se vocês puderem abrir a câmera de vocês, tá bom? Bom, eu vi que aqui o velho Lobo já mandou uma das alternativas, né? O Tony também. Quem mais aqui? O que vocês acham? Fiquem à vontade, um de cada vez. Vamos pensar no seguinte aqui, né? O professor não é muito bom de mapa, né? Mas vamos tentar fazer um mapa aqui mais ou menos. Tudo bem, meu amor, é o seu desenho, pode ir lá assistir. Tá bom. Aqui, pessoal, eu fiz mais ou menos um desenho aí meio maroto, né? Da nossa América, né? Então, vamos pensar no seguinte, né? Opa, é Londres, professor, tem que fazer a ilhota lá em cima, lá na Europa e tal, né? Então, o professor não é dos melhores, né? Você logo visualiza, o professor não é desenhista, né? Então, vamos só ter uma ideia aqui do mapa mundi, pronto. Então, à medida que eu tenho, né, uma empresa, pretende captar recursos de capital próprio no exterior. Vamos imaginar que essa empresa está aqui no Brasil, tá? E ela pretende captar recursos no exterior, tá? Aqui, pessoal, existe um negócio bem interessante, tá? Nas BDRs, ADRs e GDRs da vida, quando a gente busca, né, emitir esse título, ele precisa de um lastro, ele precisa, né, ter ali um arrimo. Esse arrimo é a ação da própria empresa, tá? Porém, eu não, né, eu desejo ter ali, né, um ativo vinculado àquela determinada empresa, mas eu não tenho conta ali naquele outro país, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, né, vamos supor, uma ação da empresa ABC,
aqui no Brasil, né? ABCB, pronto. Eu desejo que o gringo ele tenha também acesso, tá certo? O que vai ser necessário fazer, tá? Primeiro, eu tenho que ter a custódia dessa ação no país de origem. Então, vamos imaginar aqui que a gente tem o país de origem, Brasil, dessa empresa, tá certo? E à medida que eu desejo que seja negociado o meu título lá fora, eu vou lá abrir o meu capital na bolsa estrangeira. Eu posso utilizar uma forma de recibo. Esse Rzinho aqui, logo depois, né, da sigla, ele significa recibo. Esse recibo ele precisa ter um lastro, precisa ter uma origem. A origem ela vai ficar custodiada no país de origem. Por isso, eu preciso ter aqui no país de origem, né, um banco custodiante. O que esse banco custodiante faz, Wesley? Esse banco custodiante ele vai fazer a custódia desse lastro, ou seja, dessas ações, tá certo? Na medida que eu tenho já agora as ações custodiadas aqui, lá no banco estrangeiro, eu preciso, né, ter ali a figura de um banco emissor, ou seja, quem vai emitir esses recibos que já tem um lastro custodiado no país de origem, tá? Então, no país estrangeiro, vou colocar aqui minha no país estrangeiro, à medida que eu vou falando, vocês conseguem entender, porque a letra do não fiz medicina, mas né, pelo menos na caligrafia eu estou bem. Então, aqui, no país estrangeiro, eu tenho a figura de quem vai emitir esse recibo, né? Esse recibo, portanto, ele precisa de um banco emissor. Então, lá fora, quer seja na América do Norte, né? Que eu vou ter aqui a figura da ADR, quer seja a figura, pegar aqui a ilhota de Londres aí, né? A ilhota ali do Reino Unido, e a gente pegar, a gente tem o Global Depositary Receipts, né? Então, à medida que agora eu tenho um banco custodiante no país de origem dessa empresa, ele vai custodiar as ações, agora ele tem como lastro, né, ali as ações para que o banco emissor lá no estrangeiro consiga, portanto, emitir essa ADR ou GDR, tá certo? Então, no caso aqui, ADR e GDR, professor, como é que dá um exemplo, né, de uma ADR? Pronto. ADR eu sempre confundo, professor, porque eu nunca sei se é o que é ADR mesmo. ADR, pessoal, vamos colocar o seguinte, coloca o N na frente, tá? Então, para facilitar, coloca o N na frente. Então, ó, N do que, professor? Negociadas. Então, negociada na América, recibos de empresas não americanas. Negociada globalmente, no caso aqui na GDR, negociada globalmente empresas que não são daquele país. E aqui no Brasil, professor, a gente tem a figura da BDR, não é mesmo? E isso, negociadas B, Brasil, então são negociadas no Brasil empresas não brasileiras. Então, por exemplo, a gente tem BDR da Apple, né? A gente tem BDR da Meta, que é agora, né, Facebook, Instagram, enfim, né? Walt Disney, enfim. Então a gente tem empresas gringas, né? Mercado Livre, né? Mercado Livre não é americano, não é brasileiro, né? É argentino, então, mas tem a BDR negociada aqui no nosso país, ou seja, tem um recibo negociado, mas onde está custodiadas as ações? Lá no banco custodiante no país de origem, lá na Argentina, por exemplo, tá? Então, e as ADRs, né? Exemplos aí, a gente tem Petro, né? A gente tem Vale, ADRs do Banco do Brasil, tá bem? Então, aqui, à medida que a gente compreendeu, portanto, né, a gente mata aqui a questão. Alguns de vocês já responderam aqui no chat. Utilizem o chat, pessoal. Abram aí, né, do ladinho aí embaixo aí, procurem o chat para que vocês possam interagir aqui, para que a nossa aula fique cada vez mais dinâmica e mais interessante. Vocês não durmam num sábado de manhã. Bom, vamos lá, vamos seguir aqui para a próxima questão, né? Questão 2. Para que atuem nas bolsas internacionais com emissão de DRs, né, os recibos,
As empresas brasileiras precisam do auxílio de pelo menos duas instituições financeiras. Essas instituições funcionam como? E aí eu não vou ler porque eu leio com entonação, tá? Então, leiam aí e tragam aqui no chat a alternativa correta. Vou dar aqui 30 segundos para essa questão. O Velho Lobo já respondeu aqui a alternativa D. O pessoal resolveu usar o chat aí, né? O Elson A, Aquila A, Andressa A, e aí, né? Temos algumas divergências aí. Vamos ver, né? Qual que seria a nossa questão. Eita, não coloquei a resposta nesse daqui. Deixa eu ver aqui, porque eu acho que eu não peguei o com gabarito. Só voltar aqui. Ah, professor, aí você complica a gente também, né? Colocou sem um gabarito, aí vai dificultar a nossa vida. Ah, agora sim. Então, a questão 2, né? Vamos lá, né? Aqui, pessoal, exatamente o comentário, né? O esboço que eu fiz anteriormente, né? O banco emissor do certificado, né? No exterior, e um banco custodiante nas ações no Brasil. Lembra lá que a gente precisa das duas figuras, né? O banco custodiante, então no exemplo lá da América, né? Opa, escorregou aqui. Pronto, no exemplo aqui da América, né? Eu tenho o banco aqui no Brasil, que é o banco custodiante, obviamente que pode mudar se for uma ADR aqui no exemplo, né? Mas ele está trazendo o seguinte, empresas brasileiras. Então, o banco custodiante é no país de origem, tá bem? Por quê? Ele vai fazer a custódia dessas ações, exatamente as ações da empresa, tá? E aí ele vai espelhar isso daqui lá fora. Ele vai espelhar através de um banco emissor. Mas banco emissor do quê, professor? Um banco emissor de recibo, tá? Por quê? Ele vai emitir esse recibo lá fora. Então, o banco emissor, ó, emissor é no país estrangeiro, aquela empresa na qual você tem o recibo. Olha aí, ó. Banco emissor é no país estrangeiro, beleza? Olha aí, ó. O ECO, beleza? Agora, o banco custodiante é no país de origem onde está exatamente, né, as ações. Então, um exemplo aí, a Vale do Rio Doce, né? É uma empresa brasileira, ela precisa de um banco custodiante para comprar 1.000 ações aqui, para que ela possa lá fora, através do banco emissor, emitir 1.000 recibos. É um exemplo bastante grosseiro, tá? Não funciona exatamente dessa forma, mas a questão quantitativa, tá? Mas para que vocês tenham uma ideia, uma ADR de Petrobras, negociada, né, nos Estados Unidos, ela é composta, né, por 3 ações ordinárias, tá? Só para título de curiosidade. Bom, vamos lá para a questão 3. Olha aí, uma Desculpa, ação está... posso só fazer uma perguntinha Opa, rápida? na Existe alguma hora, regra para essa formação da quantidade de ações que vão compor? Ou cada um faz o seu e cada um faz o seu. Tem algumas, acho que eu estava vendo Eletrobras, se não me engano, uma empresa de energia que eu estava vendo, a composição era diferente. Então, é diferente. Mas, um detalhe muito importante que eventualmente pode aparecer na questão de vocês é o seguinte: ações ordinárias apenas.
leva-se em conta apenas ações ordinárias, tá? Para lastro desses recibos. É uma questão, né, que pode ter na Serra, não, mas é uma questão interessante para que vocês tenham aí também, tá? Ações ordinárias no país de origem gera recibo no país estrangeiro que tem o banco emissor. Anotem o E aí para dar certo e vocês levarem essa questão como, né, no bolso de vocês ali para certificação. Questão 3. Uma ação está cotada no mercado a R$ 18. O investidor estima um lucro por ação igual a R$ 2 no atual exercício. Nesse caso, o PL estimado indica que, eu não vou ler porque eu leio com entonação, tá? Deixa eu só. Eu não leio porque eu leio com entonação. Aí o professor já vai dizer qual que é a questão certa. 30 segundos, vamos lá. Façam uso aí do chat, viu, pessoal? Eu consegui visualizar aqui a alternativa que vocês responderam. Professor, não estou lembrando o que é PL, né? PL, pessoal, ele significa tempo. Pense nisso. Por quê? Ele nada mais é, né, do que o preço sobre lucro, né? Ou seja, quanto tempo eu vou ter que esperar para que esse meu preço, ou seja, o quanto que eu paguei, volte através de lucro, tá certo? Então, por exemplo, eu comprei uma ação a R$ 10 e ela me paga R$ 2 por ano. Poxa, se ela me paga R$ 2 por ano, então 10 que é o preço e aqui é o que eu recebi, eu tenho, portanto, 5. Opa, ficou um 5 todo torto aqui. Eu tenho, portanto, uns 5, o quê? 5 períodos, 5 anos, tá? Estou recebendo esse provento para que venha pagar o quanto eu pago, né? O quanto eu desembolsei ali por essa ação. Portanto, vocês já mataram aqui, né, a alternativa, portanto, a alternativa B. Opa. Alternativa B de Bravo, né? O capital investido será recuperado em 9 anos. Então, a conta PL, pessoal, ela é um dos indicadores que a gente utiliza em renda variável, tá? Não é um indicador para ser usado sozinho, digamos assim, né? Eu acho que toda tomada de decisão tem que levar em consideração vários aspectos, né? O PL é um indicador bom, razoável. Ele presume que nos próximos anos o provento seja o mesmo, né? No exemplo ali de R$ 2. Então, R$ 2, R$ 2, R$ 2. Pode ser que caia, pode ser que suba. Então, o índice PL ele é bastante volátil, tal qual a nossa renda variável. Então, mas é um indicador interessante para olhar o passado também, né? Olhar ali quais foram, né, os lucros projetados, se a empresa conseguiu chegar, enfim, isso daí são outros aspectos fundamentalistas, mas para a nossa prova, a gente precisa entender que é o tempo, tá? Quando falar de PL, quanto tempo volta o meu dinheiro, né? Então, o break-even, né? O ponto de equilíbrio, enfim, né? Eu botei R$ 10, quando é que volta os R$ 10 para mim? Exatamente essa é a ideia. No nosso exemplo, botei ali os R$ 18, então, o índice PL, portanto, 18, e aí ele pagou R$ 2 por nesse exercício, né? Levando em consideração, né, que ele vai manter constante o pagamento desses proventos, portanto, a gente tem aí 9 anos a nosso dinheiro de volta, né? Perfeito? Dúvidas, fiquem à vontade, viu? Pode abrir o microfone, pode mandar aqui no chat que eu consigo visualizar. Vamos lá para a questão 4. A análise técnica no mercado acionário é aquela que, então olha aí, uma questão sobre análise técnica e análise fundamentalista, né? Então, vou dar uma leitura aqui enquanto vocês respondem, que essa é tranquila, né?
como diz um amigo meu, com algumas décadas a mais, né, que eu, ele diz o seguinte: isso daí é mel na sopa. Mel na sopa. Silvan já mandou aqui, Tony também, né? Olha aí, Patrícia. Então aqui zero bronca, né? Como diz no Recife. Zero bronca. Todos vocês estão alinhados aí. Utilizem instrumentos gráficos, né? Mas só para contextualizar, pessoal, entre análise técnica, e aí você pode colocar entre parênteses aí, ó, gráfica, e análise fundamentalista, né? É bastante diferente, mas elas são complementares, né? Então, aqui na análise técnica, ele vai levar em consideração preço, ele vai levar em consideração liquidez, ele vai levar em consideração principalmente questões estatísticas. Então, à medida que a gente tem, né, a questão técnica seria o que, Wesley? Eu costumo olhar como um retrovisor, tá? Então, poxa, se eu consigo olhar o retrovisor aqui e ter uma ideia simplesmente da seguinte forma, olha aqui, ó. Eita, professor, essa ação aí eu acho que eu compraria, né? Tá em alta, tá subindo, mas eu não sei se é do setor de tabaco, se é do setor de minério, se é no setor de óleo e gás, não sei. Mas tá com uma tendência de alta. Olha aí, sem eu falar qual é o setor, se, né, há um cenário positivo ou negativo do ponto de vista econômico, você conseguiu identificar que poderia ser uma ação para comprar, porque está subindo, né? Simplesmente compro porque estou subindo, é o trend following, né? Do Michel Covel. Quem tiver um pouco mais de interesse aí se aprofundar, um baita autor. E aqui eu tenho linhas, né? Que eu posso traçar do ponto de vista estatístico. Estou aqui com minha Tô aqui com meu celular tocando aqui no WhatsApp sem querer. Perdoem aí. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Então aqui eu tenho linhas, né, que eu posso traçar tanto nas mínimas dessas cotações quanto nas máximas, né? Eu cuido dessas linhas aqui como resistências. Então chega no teto, né? Eu posso colocar aqui essa resistência é um teto. Então anotem aí, resistência é como se fosse um teto para a nossa análise técnica, tá? E eu também tenho um piso, né? Se eu tenho um piso, eu tenho um teto. Esse piso aqui a gente chama de suporte. Então, esse piso eu chamo ele de suporte. Então, quando eu traço, né, essas paralelas aqui, eu consigo ter uma ideia de tendência, né? E, obviamente, que eu quis só trazer essa ilustração aqui, né, no positivo, porque eu consegui traçar uma tendência de alta, olha aí, né? Ela também é chamada, né, mas a título de curiosidade mesmo, de LTA, né? Uma linha de tendência de alta. Né? Você acabou olhando as paralelas e, opa, tem uma tendência aqui, né? Positivo, e aí eu vou lá e compro esse papel e assim por diante, tá? E análise fundamentalista, Wesley, o que que tem? Poxa, aqui eu vou levar em consideração cenário macroeconômico, dados da empresa, então eu vou levar muito mais para a área contábil, tá? Então, eu vou tentar entender aqui qual que é a receita da empresa, lucro, margem, certo? Setor em que atua. Então, eu costumo dizer que a análise fundamentalista, ela busca projetar, né, ambas têm uma visão de projetar preço futuro, tá? Mas aqui eu quero dizer exatamente qual que é o valor dessa empresa no futuro, para saber se o preço que está hoje faz sentido ou não. Essa é a grande sacada da análise fundamentalista, tá? Então, eu vou buscar aqui mensurar um valor futuro para essas ações para saber se o preço que está lá no mercado ele faz sentido ou não para comprar. Se o preço está lá R$ 9 e eu mensurei esses dados fundamentalistas aqui e eu acredito que a ação vai para 20, poxa, eu vou comprar, porque eu estou vendo que o valor está muito maior que o preço. Essa é a tese da análise fundamentalista. Já na análise técnica, eu vou olhar para trás e ver qual que é a tendência.
quais são os dados estatísticos. Então, aqui é uma análise muito mais fria, tá? Principalmente porque ela leva em consideração muitos cálculos, tá bem? Então, vocês acertaram aqui a análise técnica. Vamos lá para a próxima questão. Pronto. Vocês já responderam. Fala, Guilherme, muito bom dia. Questão 5A, o Toniotto também mandou aqui, todo mundo mandando bem. Aí, professor, você dando a dica de ouro aí, ficou fácil. É isso aí, né? A Tem que explicação ser da fácil última questão, né? hoje. Oi? A explicação da última questão, não tem como. Ajuda, né? Mas essa é a ideia. Que aqui seja o mel na sopa, como diz meu amigo de 74 anos. E que na prova venham questões assim, amém. Bom, aqui zero problemas, né? Vamos lá para a questão 6. É função do market maker. Tá caindo uma chuva danada aqui em Fortaleza, tá, pessoal? Desculpa interromper, mas fevereiro e março aqui é a chuva danada. Você que quer viajar, né? Sabe que o professor mora em Fortaleza, né? Eu moro onde vocês passam férias, mas começo de ano é chuva aqui, viu? Cuidado. Olha aí, ó. Ítalo Ouro Preto. E tu é de Ouro Preto mesmo, Ítalo? Tá chovendo. É, calor danado. Tony já respondeu aí a GC, a questão 6 aí. Como B, o que mais? Gostam também, né? Aqui ficou fácil, né, pessoal? Um market maker, né? Quem é esse no jogo do bicho, professor? Olha, aqui o market maker, né? Vamos, vamos aportuguesar, é o fazedor de mercado, né? Ele é um facilitador de liquidez, tá? Ele é um gerador de liquidez, tá certo? Geralmente é uma instituição financeira grande, né? Um Morgan Stanley ou até mesmo um JP Morgan, né? Um Bank of America, Merrill Lynch, enfim. Você contrata ali um banco gringo para gerar uma liquidez de um ativo que eventualmente tenha, né, baixa demanda, baixa procura, você tem ali uma necessidade de ter pelo menos um preço para aquela ação, para aquele determinado contrato, enfim. E há, portanto, uma contratação desse banco, tá? Desse participante, desse player de mercado que a gente chama assim, tá? Então, aqui ele busca principalmente gerar liquidez, tá? Então, a nossa alternativa B aí está certinho. E uma questão aqui de reduzir movimentos artificiais, professor, eu não entendi essa parte de reduzir movimentos artificiais. Os movimentos artificiais, pessoal, eles são sacramentados ali na CVM, né, como um indício de ilegalidade, tá? Como operações ilegais, na verdade, né? As operações que você infla a demanda, operações que você aumenta a quantidade, né, de ofertas ali, isso faz com que você crie uma busca, né, uma demanda artificial por um determinado ativo que tem baixa liquidez. Então, por exemplo, eu tenho lá uma ação, que lá no book dessa ação entre comprador e vendedor, eu tenho lá, o comprador está pagando R$ 10, né, e o vendedor está aqui em 20, né? Há uma discrepância muito grande entre comprado, né, entre compra e venda. Ou seja, é um título de baixa liquidez, tá? Se a gente for olhar Petrobras, por exemplo, né, lá no book de ofertas lá entre compras e vendas, na Petrobras a gente vai estar lá 36,01 como comprador e 36,02 como vendedor, e o último negócio foi 36,02. Olha aí, tá certo? Já nessa daqui tá lá, ó, comprador tá a 10, vendedor a 20, e o último negócio foi a 15. Então tem uma disparidade, tem uma distância muito grande. E aí o market maker vem para facilitar, né, para gerar esses 15 aqui, por exemplo, tá? Agora, posso gerar um movimento artificial? Posso, né? Coloco aqui várias ordens aqui, ó, de 10.01, 10.02, 10.03 e
na verdade, eu não quero comprar nada disso. Eu estou colocando as ordens ali para ver se eu consigo trazer esse vendedor aqui para o preço de R$ 10. Então, isso faz com que, né, haja um movimento artificial de mercado e o mercado, né, na verdade, os órgãos normativos aí, né, e executores, eles querem impedir esse movimento artificial. O market maker vem muitas vezes para ser um facilitador de liquidez, tá? Fechado, vamos lá para a questão 7, manipulação. O Ítalo falou isso aí, né? Manipulação de mercado, professor, né? Eu fico ali fingindo que tem uma demanda ou alguma coisa nesse sentido. Questão 7, instrumentos de renda variável, vamos lá. Considere as afirmações abaixo, tem 3 afirmações aí. Eu não vou ler, pessoal, porque eu leio com entonação, né? Então, leiam aí a 1, 2 e 3 e respondam para mim. Olha aí, quem mais chegando, estamos aqui com mais participantes chegando. Estamos num total aqui de 10. Vamos lá, participem conosco. E para você que está assistindo gravado, boa aula. Espero que vocês contemplem aí esse conteúdo, mas não deixem de participar das aulas ao vivo para tirar dúvidas na hora. Aí o Tony já respondeu, Ítalo também. Algumas questões divergentes, alternativas divergentes, não tem problemas, vamos lá. Velho Lobo. Velho Lobo lançou um G aqui. É o G, vixe, se tivesse até a alternativa G, a gente ia ficar meio maluco, né? Imagina lá a prova, 3 horinhas. Andressa também, alternativa D, Patrícia Cubo, muito obrigado pela participação de vocês pelo chat, isso faz com que o professor trabalhe mais feliz. E se você estiver com a câmera disponível, não tenha medo, você pode estar de pantufas e cara de sono que eu não vou me assustar. Li entendi errado. Tranquilo. Vamos lá. Pessoal, vamos ler aqui. As ações preferenciais dão direito a voto? Eita, né? De cara, pessoal, a gente acaba eliminando essa questão porque ela não obrigatoriamente tem direito a voto. Ela pode ter direito a voto, tá? A gente já sabe disso, né? Por quê, professor? As ações preferenciais, então eu tenho aqui as ações ordinárias e preferenciais. Esse PN e ON significa o quê, professor? Ordinário e preferencial. E o N? Eu nunca sei. Nominativas, né? Então, ordinárias nominativas e preferenciais nominativas, ou seja, tem dono, né? Então, seu CPF, por mais que tenha uma ação daquela empresa, tá lá, fulano de tal, custodiado no banco tal, escriturado por banco tal, tá lá, seu CPF, dono daquela ação. E você sendo um dono de uma ação ordinária, você tem direito ao seu voto, condizente com o número de ações que você tem dessa empresa. Portanto, eu costumo dizer que ações ON, olha aí, ó, voto, tá certo? Tem direito a voto às ações ON. Já as ações PN, ela pode ter direito a voto. Olha aí, as ações PN, portanto, elas podem, olha só, podem ter direito a voto, tá certo? Desde que a empresa não distribua lucros por 3 anos. Se ela não distribuir lucro por 3 anos, eu posso ir lá e ter o meu direito a voto, porque alguma coisa está acontecendo na empresa e eu, como preferencialista, tenho preferência nos dividendos. Olha aí, mais uma alternativa, né? Portanto, eu vou lá reclamar. Ei, estou aqui, não tenho direito a voto, não tenho nada, só quero dividendo e vocês não estão dando dividendo por 3 anos consecutivos. Portanto, eu quero, né, resolver o que está acontecendo aí, eu quero opinar também, eu quero votar. Então, passa a ter direito a voto. As preferenciais podem ter direito a voto, desde que haja 3 exercícios sem proventos. E a 2, né? Olha aí, ó. Ações ordinárias têm preferência no receber dividendos? É ao contrário, né? O preferencialista tem preferência. Então, aqui, se fosse preferencialista, estaria certo, né? Então, aqui nossa 2 alternativas aí estão erradas. A terceira aí, ações ordinárias têm preferência no recebimento de valores em caso de ações de liquidação. Poxa, professor, mas o acionista ordinário, ele tem direito a voto, ele é mais dono da empresa, entre aspas,
Ele não tem recebimento antes aí, né? Se a empresa falir, ele não recebe antes, não. Ele recebe por último, tá? Portanto, aqui no caso, quem tem preferência tanto nos proventos, tá? Quanto em caso de liquidação da empresa é o preferencialista, é o acionista aí da ação PN, tá bom? Então, aqui no caso, também nosso gabarito, portanto, alternativa D de dado. Delta, portanto, nosso gabarito aqui, beleza? Quem mais mandou aqui? Ações preferenciais têm preferência. O Ítalo já concluiu aí, né, a dinâmica do mapa mental para na hora que você tiver lá naquela questão 57, né, aí cai uma questão dessa, você preferencialistas, preferência, matou a questão tranquilamente. Vamos lá para a questão 8. Vamos lá. O investidor comprou uma ação pagando R$ 26. Depois de um ano, o investidor recebeu R$ 3 de dividendos e vendeu por R$ 30 a sua ação. Qual foi o retorno alcançado por esse investidor na operação com a ação? E aí, pessoal? O que vocês me dizem? Aqui vai ter que fazer conta, hein, professor? Eu vou liberar 45 segundos aqui para vocês resolverem. Contando. O pessoal já respondeu aí. Silvan já. O Tony também, questão 8 delta. Quem mais? Patrícia. Welson. Grande Welson, contemporâneo de Bradescão. Bradescão é aqui pertinho, cara. Olha aí, Toniota, você fala de Osasco, a cidade de Oz? Não, tem Osasco e tem Alphaville, tem aqui Barueri, né? Ah, sim, A parte de Barueri. backup deles é toda aqui em Alphaville. O backup é enterrado aí em Alphaville, pertinho. A facilidade das nossas aulas online é isso, né? Tem amigos que estão em Alphaville, amigos em São Paulo, amigos em Fortaleza. Eu falo aqui, Fortaleza chuvosa no dia de hoje. Pessoal, tranquilo, né? Questão aí, vocês mataram a pau, 2692, questão fácil. Será? Vamos lá, né? Ó, 26, né? Poxa, 26 foi o meu preço de compra, né? E eu ganhei mais 3 de dividendos. Portanto, né? E vendi ali depois a 30, né? Olha aí que maravilha, né? Quando eu vendo a 30, né? 30 para 26 aqui, ganhei quanto, né? Ganhei mais 4. Portanto, eu tenho entre ganho de capital. E aí, ganho de capital é exatamente essa diferença, tá, pessoal? Entre o preço de venda e o preço de compra do ativo. Isso a gente tem ganho de capital em terreno, né? Em ganho de capital no carro, ganho de capital, né? Em qualquer coisa que você vender, né? Nesse caso aqui, em ações a gente chama de alienação, né? Nome estranho, mas é isso aí mesmo. A alienação é a transferência do bem, né? De uma propriedade para outra. E aqui, quando você vende, você tem o ganho de capital. E aqui ele teve em proventos. No frigir dos ovos, ele ganhou R$ 7, quer queira, quer não, né? E esses R$ 7 dividido pelo total que você gastou inicialmente, então você tem 7 dividido por 26, 26,92. É isso mesmo? Tranquilo, né? Então, soma o que você ganhou, soma o ganho de capital, divide pelo preço que você pagou, e aí 26%, nosso gabarito. E aqui, ó, questão 9. Um investidor comprou 1.000 ações pagando R$ 32. Depois de um ano, o papel havia pago R$ 3 de dividendos e o investidor vendeu por 38.
sobre qual valor ele deverá recolher de imposto de renda nessa operação. Acho que aqui o D ficou... Deixa eu tirar o D de fora aqui. Pronto. Sobre qual valor ele deverá recolher imposto de renda nessa operação. 30 segundos aí para vocês. Dava para complicar colocando o IR na conta. É isso aí. É uma questão que foi retrabalhada aqui, essa questão. Mas vai ter questão de IR também. Aqui ficou fácil, né? Silvana já matou, o Tony também. O Elson aqui mandou o A. Pessoal, façam uso e abuso do chat, tá certo? Andressa, Aquila, Ítalo, tenha vontade aí. Qualquer dúvida, abra o microfone também para dizer a alternativa. Eu vou saber que vocês estão acompanhando com afinco. Aqui, pessoal, zero problemas, né? Questão alternativa A aqui, pagou 32, vendeu por 38, aquela mesma dinâmica, né? Comprou, vendeu e ainda recebeu no meio do caminho mais 3. Né? Sobre qual valor ele deverá? Poxa, mais 3 aqui ele recebeu de proventos, né? Em dividendos, a gente não precisa recolher IR. Então vai ser pelo ganho de capital. Então no ganho de capital, a diferença que a gente tem aí são 6, né? São 6. Se eu comprei 1.000 ações, né? 6.000, eu vou precisar inferir ali o imposto de renda, tá certo? Então, zero problemas aqui. Qual que seria esse imposto? Já que o Ítalo falou, né? Ô, professor, dava para... o dividendo já sai com IR pago. Olha aí, exatamente. O Tony falou aí, poxa, professor, podia complicar colocando IR, né? Existem aquela tabelinha, né? O IR-RF, que no caso de vendas comuns é de quanto, né? 0,005%. E em venda comum, o IR fica na alíquota de 15%. Então ele vai ter aqui o imposto na fonte, no total dessa venda. Então o 0,005 ele vai inferir no total da venda, nos 38 mil reais. Certo? Então, se a gente for fazer isso aí na prática, né? Vou pegar aqui a charmosa. Então, se eu for fazer aí os 38, é o total da venda. Então, lembrando, anotem aí o IRRF na venda comum, ou seja, que não é day trade, tá? É venda comum, 0,005%. Isso daí tem no material, vou mandar para vocês. Se vocês não conseguirem anotar eu falando rápido, mas eu vou inferir aqui, olha aí, R$ 1,90, tá? Então vamos voltar lá. Opa. Então vamos voltar lá, R$ 1,90 de IRRF. Quando fala que é na fonte, pessoal, pensa numa coisa, é a instituição que manda para o fisco, tá? Ó, foi cobrado na fonte, a instituição pega esse dinheiro e manda para o fisco, beleza? Na fonte, você nem vê, você só vê na nota de corretagem, né? Você não vê na conta, né? Foi direto para o fisco. Agora, quanto que você, como contribuinte, tem que recolher? Ah, os 15%. Calma, respira, né? São os 15% menos o IRRF. Olha aí, né? Então, aqui no caso, no nosso ganho de capital, foram de 6 mil. Então, o que eu vou fazer? Eu venho, multiplico aqui por 6 mil, né? Então, os 15%, 6 mil, né? 6 vezes 15, então olha aí, ó. 6 mil que é o ganho de capital, deixa eu deixar com 2, fica mais limpa a tela. E 15%, R$ 900. Então, eu vou lá, olha, aqui deu R$ 900. Mas esse é o total de imposto. Mas você já recolheu R$ 1,90, então é menos R$ 1,90 que você já pagou de IRRF. Portanto, quando você vai fazer ali a sua DARF, né, você tira aqui R$ 1,90, 898,10. 898,10. Olha aí, aqui é o que você paga na DARF, olha aí,
Eita, professor, complicou a nossa vida. Não, é para que vocês vejam na prática como é que é o negócio. Porque aquele negócio fica, é 0,005, é 15%, é 20 no day trade e tal, não sei o quê. A gente vai ter uma questão de day trade e eu vou esmiuçar depois como é que ficaria no day trade, tá? Mas aqui, para que vocês tenham uma ideia, na prática, IRRF, R$ 1,90 já sai na nota de corretagem, aparece na nota de corretagem. Você não vê a cor desse dinheiro porque vai direto para o fisco. E 900 é a conta que você faz da cabeça. 15 vezes os 6 mil que eu ganhei. Mas quando você vai fazer no DARF, você desconta lá aquele IRRF que já foi pago, portanto, a DARF fica no valor de R$ 898,10. Compliquei mais um pouquinho, né, Tony? Legal. Olha aí, né? Eu compliquei porque iria chegar nesse ponto, né? Então, ó, essa tabelinha depois eu mando para vocês, tá? Ó, no IRRF na fonte, né, eu tenho duas vertentes, a comum e a day trade. Na comum, 0,005%. No day trade, 1%. Só que, pessoal, tem um grande detalhe aqui que muitas vezes passa despercebido em muitas questões, né, que a gente acaba olhando lá, YouTube, enfim, Instagram e afim. Beleza, a diferença de um para o outro é essa. Porém, tem um X da questão. Aqui, na operação comum, é sobre o total da venda. Total da venda. E já no day trade, esse 1% é sobre o lucro. Entendeu? Então a diferença não é só 0,005% e o outro é 1%. Não. A diferença é que o imposto na fonte é sobre toda a venda que você fez e no day trade é sobre o lucro que você oferiu na operação, porque se você abriu a operação num dia e fechou no mesmo dia, você já tem o quanto de lucro gerou. Então ele já pega 1% e devolve lá para o fisco dizendo, esse fulaninho aqui, ele fez operações day trade, viu? Ele é o famoso dedo duro, né? E no, fim, né, no frigir dos ovos você tem que recolher quanto? 19 no DARF. Eita, professor, é isso mesmo? É isso mesmo. No exemplo aqui, operações à vista comum aqui, Deixa eu pegar aqui o point, cadê? Não sei onde está, depois eu vejo. Operações à vista comum aqui, nessa primeira coluna, né? Eu tenho, portanto, na compra 12 mil, custo de compra ali R$ 30, a venda eu vendia 18. Custo de venda R$ 30 também. Vamos imaginar que é a corretagem, tá? Qual que foi o meu ganho de capital, né? 18 menos 12. Beleza. Só que eu tive os custos. Então eu elimino os custos, meu ganho de capital 5.940. Retido na fonte é isento a cobrança até R$ 1. Ele aparece, mas ele é isento até R$ 1. Imposto de renda. Opa, a venda que eu fiz aqui, professor, foi até R$ 20.000. Até 19.999, você não paga nada. Portanto, aqui eu fiquei isento de imposto de renda. E o DARF, quanto que você tem que pagar? Zero. Ficou isento, tá? Uma operação à vista comum, né? Olha aí, eu fiz uma compra de R$ 20, tive um custo de 30. É só para complicar um pouquinho, coloquei esse custo, tá? Na hora de fazer a conta. E vendi ali a 25. Meu ganho, né? Meu ganho de capital, portanto, 4.940. Beleza. Nessa brincadeira, eu tenho imposto agora? Tenho. Eu fiz uma venda superior aos R$ 20.000. O IRRF é sobre o total dessa venda. Então, esse 1,25 aqui, ele é o 0,005 que a gente fez, tá? Sobre o total dessa venda. E, feito o meu ganho de capital aqui, é sobre os 15%, né? O ganho de capital aqui, os 15%, 741. 741 é o total. Se você já recolheu 1,25, portanto, na DARF, 739,75. Beleza? E no day trade, eita, o famoso day trade, aquele curso legal no YouTube que aparece para você clicar ali no ícone azul, né? Com
cuidado, né? A Betina lá, né? Falando, olha, quem é a nova Magalu, né? Brincadeira. Olha aí, no day trade, pessoal, a gente tem uma compra aqui de 15, tive o custo de 30, custo operacional, leve em consideração aqui uma venda de 19.970, né? Olha aí, R$ 30 foi meu custo, eu ganho de capital 4.910. Eita, ficou abaixo dos 20 mil, professor. É isento, se colocou errado aí. Eita, não tem isenção no day trade, tá? Não tem isenção no day trade, portanto, o day trade é cobrado, mesmo se você fizer uma operação abaixo dos R$ 20.000, tá certo? Então, nesse ponto, seu ganho de capital, 4.910. Vamos lá de novo. Imposto na fonte do day trade, quanto é? É 1% sobre o lucro. Eita, é diferente, né, professor? Não é sobre os 19.970, né? É sobre o lucro. Olha aí a diferença, tá, pessoal? A grande sacada entre comum e day trade é essa daqui, ó. 1%, aquele 1%, né? Daquele cantor famoso que leva o mesmo nome do professor. Aquele 1%, ele incide sobre o ganho nesse caso, tá? E os 20% sobre o ganho também. Olha aí, né? Da mesma maneira. Só que aqui eu preciso tirar os 49, né? Eu já paguei lá na minha nota de corretagem, já debitou esses 49,10. Portanto, o DARF de 932,90. Beleza? É um quadro resumo aí da tributação em ações para que vocês guardem com carinho no lado direito do peito, né? Porque no coração é só família, amigos, né? E aquele que é maior que todos nós. Então, RoboTrader com ganhos garantidos, vem agora. O Tony tira onda, né? O pessoal, aquele robô, né? Um robozinho. Cuidado que esse robozinho ele pode roubar, né? Muitas coisas aí, caso você, né, seja um entusiasta, mas tenha pouco, né, pouca instrução no meio. Cuidado, né? Não cliquem em qualquer coisa que vocês vejam, né? Antigamente era não acredite em qualquer coisa que você assista, né? Agora não clique em qualquer coisa que você veja. Então, essa é a dinâmica aqui do nosso IR, tá? Vamos para a questão 10 do meio para o final, tá? Instrumentos de renda variável, né? Um investidor comprou um lote de ações de uma empresa no dia 3/7/2016 e vendeu esse mesmo lote, né? No mesmo dia ali, no mesmo pregão. Sabendo que o valor de alienação foi superior ao valor de compra e que o investidor obteve ganho de capital com essa operação, assim podemos afirmar sobre o imposto de renda. 30 segundos. Tony respondeu, Patrícia Cubo também, Andressa Oliveira. Aqui no Ceará a gente fala Andressa do André, porque a gente chama, né, as digníssimas e digníssimos com seus respectivos digníssimos, né? Então, a Andressa do André, né? Sim. Aquila, Welson, obrigado pela participação de todos. Então, aqui, zero bronca, né? Professor, depois do quadrinho resumo ali, aqui eu tenho zero problemas, né? Deverá ser pago pelo investidor, alíquota de 20%, tá? Legal. Questão 11. Segmento de listagem que requer a existência de tag-along, extensão do prêmio de controle, para ações ordinárias e preferenciais negociadas na B3 é o Andressa lançou aí o quadrinho resumo excelente. É para isso que servem as aulas online, ao vivo, né? Exatamente para a gente ter essa interação maior e que vocês possam, né, também tirar as dúvidas de vocês. E aí, pessoal, questão 11, tranquila, né? Vamos ver. O Tony já matou a charada aí, será?
Silvan, Patrícia Cubo, Velho Lobo, Kila, Ítalo. E o Guilherme Grumman, depois que eu vi aqui, ele tem a câmera que tá ligada, não? Olha aí, Aquila. Fechou, né? Então aqui tá bem tranquilo, nível 2, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse nível 2. Tá? O nível 2, pessoal, ele é muito similar ao novo mercado, tá certo? Porém, ele tem tanto ações ON quanto ações PN. Quando a questão fala aqui ações ordinárias e preferenciais, tradicional ainda existe, Wesley. Novo mercado caiu por terra porque aqui tem preferenciais, né? O nível um e nível 2 são as minhas dúvidas. Geralmente, pessoal, nas questões, terão duas alternativas que você consegue eliminar com tranquilidade, tá? Então, ficou na dúvida, né? Anote, ó, questão 11. Aí você vai lá, vai ter um papelzinho do seu lado, questão 11. Ou no próprio, próprio computador lá que você está fazendo a prova, dá para você marcar a questão. Então você vai lá, marcar a questão ou tem uma interrogaçãozinha. Você bota uma interrogação e passa para o próximo, tá? E ela vai ficar lá marcada. E aí, ver questões marcadas no final, você vai só nas questões que você marcou. Na hora da prova, precisa ser assim. Porque senão, você já com cansaço, passou por 70 questões, está lá, aí você vai voltar a dar 1 até a 70. Vai dar ruim. Tá? Uma grande chance aí de dar ruim, né? Então, vá e volte somente nas questões que você marcou. E aí, nessa questão, você ficou com um pouco de dúvida, provavelmente, das 4 alternativas, você vai conseguir eliminar 2 que são improváveis, tá? Poxa, novo mercado não é, porque tem preferenciais. Eu já sei que novo mercado, olha aí, ó, novo mercado, ó, N 100%. E tem outra coisa que também é 100% no novo mercado, é o tag along, tá? Então, o tag along, eu coloquei até um O aqui depois, tanto O. Então, no novo mercado, olha aí, ó, é 100% de ON e 100% de tag along, tá? Então, novo mercado ele tem dois Os, mas na verdade são zeros, né? Zeros por quê, professor? O professor é meio maluco das ideias, meu Deus. É isso aí, ó. São zeros, ó, porque aí é 100% do que? Ações ON e tag along, tá? Essa é a ideia. Professor, não lembro muito do que é tag along, né? Vamos lá. Ó, eu tenho aqui a empresa, certo? Ela tem ali ações que estão negociadas na bolsa, 25%, pelo menos. E o resto é do grupo de controle, os 75%. Então, essa ação A, B, C, B4, B3, vou colocar assim, ela está lá negociada na bolsa e tudo mais. E aí vem um grupo gringo, né? Um chinês ali decide comprar essa empresa. E aí os empresários, grupo de conselho, faz ali uma assembleia e decide vender, né, a empresa. E eles recebem ali por cada ação R$ 10, a oferta ao grupo controlador. No caso, na lei das SAs, essa oferta que foi dada ao grupo controlador, ou seja, quem tem a maior fatia ali da empresa, tá? Ela precisa chegar ao minoritário, que somos nós, né? E essa oferta, ela chega também ao minoritário em pelo menos 80% do valor que foi ofertado. Portanto, a oferta aqui aos minoritários vai ser de pelo menos R$ 8, tá certo? Que chega lá na Assembleia, vai ser aprovado. Não é assim de supetão, mas vai ser dessa forma, tá? E aqui, nessa brincadeira toda, existe a possibilidade de você proporcionar ao seu acionista minoritário mais conforto, uma governança melhor, né, mais transparência e principalmente alguns benefícios. O tag along de 100% vem a ser isso, tá? O tag along é o que, professor? É quando essa oferta que foi feita ao grupo controlador no valor de R$ 10 alcança na mesma magnitude o acionista minoritário, ou seja, a oferta de R$ 10 também, tá?
Problemas técnicos aqui, pessoal. Caiu minha internet. Fui ver se estava tudo certo ali com... Deixa eu ver se a minha tela está funcionando. Vocês estão por aí? Dão um ok aí para mim. Toniota, beleza. Me ouvem bem? Tudo certinho? Sim, sim, tudo certo. Massa. Problemas técnicos acontecem. Mas voltando aqui só para concluir, novo mercado, você tem essa vantagem de ter 100%, né, de tag along, né, para os minoritários e também no caso aí do nível 2, né, essa vantagem ela se estende ao preferencialista de acordo com o estatuto, tá? Quem tem a obrigação, né, no caso, na verdade, quem tem o direito, nesse caso, é sempre o acionista ordinário. Mas, hoje, né, em dia, as empresas elas têm adotado um nível de governança, ao passo que a busca é por oferecer essa vantagem também aos acionistas preferenciais, tá certo? Então, hoje, no nível 2, por exemplo, tem ações, né, preferenciais com 100% de tag along. Tá? Ações Bradesco, por exemplo, né, que tem ação PN e ON, elas oferecem algumas vantagens dentro do estatuto da empresa para que esse acionista preferencialista também sinta, né, parte ali da empresa, né, com esse tag along de 100%, por exemplo. Tá? Quer queira, quer não, fica mais transparente, né, o nível, e aí, consequentemente, você tem maior demanda por esse papel, por essa ação e afim. Tá? Então, novo mercado, nível 2 e nível 1 são os nossos também, né, as questões têm pesado mais ali na questão de câmara de arbitragem também. Tá? Então, a câmara de arbitragem é um dos principais pontos do nível 2. Essa câmara de arbitragem, ela serve principalmente para resolver questões jurídicas de uma maneira mais, né, mais ágil, tá? Então, acaba sendo um meio ali, um mecanismo, né, interno para facilitar e ter uma governança ainda mais sofisticada, mais transparente, né, mais eficiente. Vamos lá para a questão 12. A operação em que a instituição financeira ou consórcio de instituições se comprometem a subscrever a emissão total de um determinado lote de ações a um preço previamente estabelecido e encarregando-se, por sua conta e risco, de colocá-lo no mercado junto aos investidores. Eu não vou ler, porque eu sempre leio com entonação, então leiam aí as alternativas e mandem para mim qual que seria a correta. O Ítalo já mandou aqui qual que seria a alternativa. Tony também. A galera tá feroz aqui. Se você ainda não achou o botãozinho de chat no seu celular aí, fica nos 3 pontinhos, tem ali o chat. Aí ó, o Guilherme também. Tem um bravo Delta, Delta, Delta. Vamos lá. Aqui, pessoal, uma questão de colocação, né? Modelos de colocação de ativos no mercado. Tá? A empresa, né? Como é que é? Estou precisando prestar atenção por sua conta e risco, né? Boa, boa. Nesse caso aqui, pessoal, quando a empresa, né, ela contrata ali um banco de investimento para colocar as suas ações a mercado, ela tem algumas alternativas para contratar esse investment bank, esse famoso IB, né? Com isso, o que ela pode fazer? Ela pode fazer uma contratação mais cara, mas que garanta a colocação de todos os seus papéis no mercado. Essa colocação mais cara vai ser um contrato firme, tá certo? Vai ser um contrato ali mais vantajoso para ela, porque ela sabe exatamente, ó, eu preciso de R$ 1 bilhão. Ela vai até o Investment Bank, né? Chega ali no Safra, no BBI ou no BB Investimentos ou até mesmo numa corretora, né? Vai lá no BTG, numa XP da vida, fala, olha, eu preciso aqui de R$ 1 bilhão, minha empresa está aqui, tem todo o calhamaço de informações. Esse Investment Bank pega essas informações, vai na CVM, a CVM autoriza a colocação, ele fala, ó, gostei,
estou disposto, né, a colocar aí a sua oferta no mercado e meu contrato ele pode ser firme ou pode ser que a gente chama também de melhores esforços. O contrato firme, ele garante a colocação total. É como se o banco de investimento comprasse todos os papéis e dissesse, pode deixar comigo que eu boto para vender, tá certo? Ao passo que num contrato mais simples, num contrato mais barato, entre aspas, os melhores esforços, ele é o seguinte, ó, eu não assumo a quantidade de papéis, R$ 1 bilhão que você quer, né, quer aí, captar, mas eu vou fazer os melhores esforços, eu vou fazer roadshow, eu vou visitar clientes grandes, né, instituições, né, cliente fundo de investimento e tudo mais, para oferecer essa sua oferta, né, de uma maneira com os meus melhores esforços aqui dentro da minha instituição. O Investment Bank, portanto, o banco de investimento, vai buscar, né, a maior possibilidade dele é dentro da casa mesmo. Ele vai maiores clientes, maiores instituições e ali coloca essa oferta para rodar. Pô, deu certo, né? A gente conseguiu captar dos 1 bilhão, a gente conseguiu captar 800 milhões, né? Poxa, esses 200 ele pode voltar e eu não captar como empresa, mas a empresa que foi contratada, o banco que foi contratado, ele pode fazer uma oferta, ó, para esses 200 milhões que sobrou, eu faço aqui uma oferta para você no precinho, né? Ele cobra ali um valor, obviamente, e detém ali esses outros 200 milhões em ativos e manda R$ 1 bilhão, portanto, 800 do mercado mais 200 dele. E aí ele tem uma outra oferta que a gente chama de híbrida e também não, né, no dia a dia hoje a gente chama de oferta residual, tá? Então tem um híbrido, né, uma junção das duas aqui que a gente pode chamar também de oferta residual. É quando nos melhores esforços, naquele exemplo que eu dei lá, ele queria captar 1 bi, fez aqui os melhores esforços, conseguiu captar 800 milhões. E aí, na oferta residual, 200 milhões sobraram, o banco de investimento vai lá, não, eu compro esse resíduo aqui, valorzinho camarada, e assim por diante. Portanto, nesse caso, na nossa alternativa aí, a Delta Underwriting garantia firme quando deseja colocar a totalidade sem, né, prejuízo de ficar de fora algum valor aí. Nesse exemplo, nosso camarada aí fez né, um underwriting garantia firme. É o tipo de colocação, tá? Esse desenho aqui, tipo de colocação é o conteúdo. Beleza? Quem mais pergunta? O Ítalo falou que precisando prestar atenção, né? Garantia firme, é isso aí, cara. Vamos lá. Para a próxima questão aqui. Oxi, não está indo aqui, o que aconteceu? Não, o aparato aqui tá me trollando. Pronto. Questão 13. Análise fundamentalista. Essa daí vocês estão, né, cansados de saber, vou deixar aí para vocês 30 segundos para resolver essa. Alternativa 1, utiliza suporte e resistência. Alternativa 2, calcula um valor para cada ação baseado no desempenho econômico-financeiro da empresa. Alternativa 3, desconta fluxos de caixa projetado para orientar a compra e venda de ações. Está correto? E aí bastante atenção com essa palavrinha aqui, viu? Está correto. Porque numa dessa, você quer responder antes mesmo de ler e acaba perdendo uma questão fácil. Atenção dobrada ali depois da questão 30, tá? Porque a mente acaba se habituando e aí eu vou direto na alternativa muitas vezes correta, mas ele queria que você apontasse a alternativa incorreta. Eita, aí logo a questão errada pode ser logo a A. Você nem leu, né? E já perdeu uma questão, deixou de botar no bolso essa questão, tá? Então, bastante atenção aí na hora da prova. E aí, o que vocês acham? A, B, C ou D?
O Tony já respondeu, o Delta, Ítalo também. Ítalo prestou atenção aí mais rapidamente agora. Aquilo está na dúvida. Vamos lá. Questão fundamentalista e questão técnica, a gente tem que saraivar essa... tem que bater nessa questão aí fortemente para levar ela para casa. Ah, legal. O Tony comentou aqui que cada ação confunde, né? Poderia ser a ação da empresa, ação de cada empresa, né? Talvez seja esse o entendimento aí que o Tony trouxe na alternativa 2. Mas nesse caso aqui, pessoal, né? A diferença entre fundamentalista, né, e técnica acaba, né, incorrendo mais uma vez, né? Fundamentalista, eu vou nos fundamentos da empresa. Mas fundamentos quais, professor? Porque é muito ruim essa dica, né? Fundamentalista, fundamento, né? Aqui, pessoal, eu vou principalmente nas questões contábeis, tá? Então, imagina o seguinte, eu preciso saber qual que é a margem, lucro, receita dessa empresa. E aí, eu vou também, né, isso ali dentro, né, na análise SWOT, né? Olha aí, um clássico, né? Na análise de SWOT, eu vou olhar ali quais são as forças, né, que tem ali dentro da empresa. Opa, como é que eu bati no microfone aqui? Então, aqui eu vou na análise SWOT olhar o que eu tenho dentro da empresa, né? O que eu tenho de forças, né, fraquezas, o que ela gera de receita, o que ela gera de lucro. E vou para fora também, olho o cenário econômico, né? Olho ali qual que é o setor que essa empresa atua, né? Se é um setor com uma fácil entrada, ou então se é um setor que ele tem vantagem competitiva, né? Tem uma alta barreira de entrada, enfim. Tá? Então, questão fundamentalista, ela vai em prol de saber o valor dessa empresa, mediante esses cálculos de receita, projeção de lucros e tudo mais. Tá? Então, é um olhar para frente. Tá? E, ao passo que a análise técnica, ela vai olhar o retrovisor e olhar só a mudança, oscilação de preço, olhar estatisticamente, é uma análise mais fria, tá? Então, eu costumo dizer o seguinte, é uma análise técnica, eu olho para trás. E a análise futura, eu olho para frente. Baseado no quê? Né? Que eu tenho esse olhar aqui para trás e para frente. Baseado no quê? Nos fundamentos da empresa. Receita, lucro que ela pode gerar lá na frente. E aí eu vou em busca de olhar o valor futuro dessa empresa. Por isso que é um olhar para frente, tá? Na análise técnica, eu olho para trás. E o que eu consigo olhar para trás? É história, é histórico, tá certo? Histórico de preços, histórico da oscilação dessa ação lá na bolsa. Essa é a grande sacada das duas escolas aí, tanto fundamentalista quanto a técnica, tá bom? Nosso gabarito, alternativa delta. Portanto, a 1 aqui a gente elimina, né? Suporte e resistência, a gente vai olhar somente na análise técnica, tá certo? Então, resistência e suporte aqui. Próxima questão, questão 14, a gente já está finalizando, tá? Então, ó, tem mais 3 questões apenas. Aqui, uma empresa tem 1.000 ações a R$ 4. Então, vamos imaginar o seguinte, 1.000 ações é o tamanho da empresa hoje. Ela tem 1.000 ações e está lá cotado no mercado a R$ 4, certo? Portanto, o PL, né, eu vou multiplicar aqui, ó, 1.000 vezes 4, eu tenho, portanto, 4.000 aqui o meu PL. A grosso modo é isso. Então, 100% ali, né, 100% aqui tá, é dessa forma. Pronto, desenhei, porque às vezes o desenho fica mais fácil lá na hora, tá? Então, a empresa decidiu fazer aqui uma bonificação, né? Então,
Olha aí, a empresa decidiu fazer uma bonificação em ações que representa o valor de 2.000. Então, ela vai aumentar o PL dela em mais R$ 2.000. 2.000 aqui no caso, eu tenho lá o papel A4, eu preciso fazer essa divisão, não é mesmo? Então, se eu vou aumentar aqui, eu vou dividir aqui por 4. Eu tenho, portanto, 500 novos papéis. Olha aí, ó. 500 novos papéis. Eu estou fazendo um desenho para a gente ir seguindo aqui na questão. Um acionista possui 40% do capital societário dessa empresa. Depois do aumento, esse acionista terá. Ele quer saber a quantidade de ações. Portanto, quando eu coloco aqui em quantidade de ações, né, e o aumento em dinheiro, eu preciso trazer esse dinheiro aqui para a quantidade. E eu tenho o preço para me facilitar. Então, eu faço essa divisão do aumento de capital que eu vou ter na empresa, nesse caso aqui, por causa dos dividendos, tá? Que serão, da bonificação, desculpa. Tá? Nesse caso aqui vai fazer uma bonificação de 2.000, divido pelo valor dessa ação, 4, e aí eu tenho, portanto, a vantagem, né, de aumentar o meu patrimônio através dessas bonificações. Eu tenho uma possibilidade, né, de aumentar o número de ações, aumentar a liquidez dessa empresa. São vários fatores que influenciam, tá, na questão de proventos. E nesse caso, portanto, aumenta ali a quantidade para 1.500 no final das contas. Dessa forma, eu tenho um acionista que detém 40% da empresa, né? Então, ele tem aqui, ó, 40% da empresa. Ele permanece tendo 40% da empresa. Então, que antes ele tinha ali 400 ações, né? Hoje ele passa a ter quantas? Já que ele tem 40% agora de 1.500, aumentou, portanto, 6 vezes 4 vezes 15 aí, 600 é o nosso gabarito. Eu vi que vocês foram respondendo ao longo do meu bate-papo aqui, para não estender tanto, eu olhei aqui, ó, delta, 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 vocês já mataram a questão, tá fácil, Wesley, manda no peito que não tem erro. Boa. Vamos lá para a questão 15. Opa, deixa eu tirar o zoom aqui. Pronto. Questão 15. Bartolomeu comprou 10.000 ações a R$ 20 cada e vendeu no mesmo dia 9.000 delas por R$ 200.000. Dessa forma, qual foi o IRRF da operação? Olha aí, né? Vou deixar aqui 40 segundos para vocês responderem essa questão, tá bem? Olha aí, o Elson já mandou aqui, o que mais? Vamos lá, pessoal, tá acabando. Vamos lá, professor, vamos fazer juntos aí, né? Vamos lá, ele comprou 10.000 ações a R$ 20, né? Então, 10.000 a 20,
Poxa, não, professor, essa hora da manhã aí, 10 mil, passo lá a 20. Vocês vão ter com HP do lado de vocês, não tenham medo de usar, tá? Portanto, 20 reais cada ação, e aqui a quantidade. No frigir dos ovos, no financeiro, ele vai ter ali 200, tá? Só que no mesmo dia ele vendeu 9 mil papéis. Olha aí. Só que ele vendeu agora por quanto? Esses 9 mil papéis? Por 200 também. Eita, então quanto que ele pagou, né? Quanto que ele vendeu? Qual foi a venda, né? O dedo duro será de 1%, mas o IR é bem maior. É boa. O IR é bem maior. Nesse caso aqui, eu preciso mensurar qual foi o preço, né? Poxa, se ele vendeu ali o mesmo valor, né? Só que ele reduziu a quantidade, então esse preço é maior. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa venda que ele fez, dos 200 mil, e a quantidade que eu fiz a venda. Portanto, 22,22. É isso mesmo? Vinte e dois. 10 mil ações, 20 mil, cada vendeu no mesmo dia, 9 mil delas por 200 mil. Dessa forma, qual o imposto de renda na operação? Bom, se eu fiz uma venda aqui do mesmo valor, vai ter que pagar IR, sim ou não? Vai, porque a quantidade aqui é inferior, né? Poderia ser um day trade, e aí com zero ganho, né? Mas nesse caso aqui ele vendeu uma quantidade muito menor, né? Ele teve ganho de capital aqui na venda. Portanto, quando eu vou inferir esse ganho dos 180, né? 180 aqui. Nos 20 mil reais aqui, que eu obtive de ganho, eu vou precisar fazer aquela continha lá da tabelinha, né? Se a gente for voltar aqui rapidamente, deixa eu ver se eu acho aqui. Ixi, vai voltar tudo. Aqui, ó. Na conta da nossa tabela lá, o imposto na fonte, numa operação de day trade, ele é quanto? Ele é 1%, professor. Mas é 1% sobre o quê? Sobre o ganho, tá certo? 1% sobre esse ganho que eu obtive, não sobre a venda, no caso de uma operação comum. Portanto, eu vou inferir apenas 1% sobre esses 20, o imposto de renda na fonte, certo? 1%, portanto, passa a ser o nosso gabarito aí na questão 15, né? Questão 15, gabarito 200. Como está indo agora? Questão 16, vamos lá. Deixa eu ver aqui. O dedo duro, DARF 3 menos 1, 2, 8. É pesado, né? Olha aí, ó, já pegou aí, o Tony já pegou, né? Pego ali o tanto de imposto, professor, né? Vai ser carinho, né? Mas eu lembrando que o DARF precisa descontar esse 1%, né? Questão marota para quem ainda estima, né? Para ver quem ainda está acordado. Foi. Vamos lá para a questão 16, penúltima questão de hoje, né? Já são 10h30, pessoal. Peço mais 5 minutos, a gente já conclui as nossas questões de hoje. O investidor aposentado, olha aí, que maravilha, nós lá aposentados já como com o nosso CEA, né, como consultores, né, trabalhando no departamento de investimento ou numa consultoria CVM. Vamos sonhar alto porque né, é o mesmo custo. Então, vamos lá. Que vive de renda, olha aí, né, possui 7,2 milhões, né, por que não sonhar alto, né? Sendo 4 milhões em ações, com dividend yield de 5% ao ano, e 3,2 milhões em LCIs, né? Dessa forma, com o objetivo de gerir a sua carteira de forma a reduzir gastos com impostos. Olha aí, o objetivo do cliente é muito importante, tá? Quando a gente vai fazer um planejamento patrimonial ali do cliente, o principal ponto que a gente leva em consideração são os objetivos. E as questões, elas têm trazido esses objetivos à tona. Então, a gente precisa se prender exatamente nesse objetivo do cliente, nesse objetivo do investidor, tá bem? Então, vamos lá. Olha aí, é que eu tô lendo e vocês não estão nem sabendo onde está, né? Professor, você não ajuda, né? Ó, dessa forma, qual o objetivo do cliente? Ele quer gerir sua carteira, mas
ele busca reduzir gastos com impostos e custos. Portanto, pessoal, a resposta está na pergunta, principalmente nessas questões mais longas, tá certo? Então, a resposta está na pergunta. Qual o objetivo? Poxa, ele quer gerir ali a sua carteira, quer, né, fazer a gestão ali da sua carteira de uma forma eficiente do ponto de vista tributário e também de custos. Nesse caso, né, ele pergunta para você, como especialista de investimentos, qual a melhor alternativa, né? Todos aqui já são especialistas, só precisa ir lá no dia, né, na Ambima e testar ali e comprovar isso, né? Qual que seria a melhor alternativa? Você aconselha o cliente a, né, fazer a gestão desses ativos da seguinte forma: A, transferir para uma carteira administrada as ações e a renda fixa para um fundo exclusivo. B, transferir para uma carteira administrada para se beneficiar de isenções fiscais. Ou C, montar um fundo multimercado. Ou D, montar um fundo exclusivo. E aí, pessoal? Poxa, professor, eu acho que um fundo faz mais sentido, né? Porque é uma pessoa só e tudo mais, né? São 7 milhões, né? Então, não é um dinheiro pequeno, né? É um café grande, como diz no Pernambuco, né? E aí, né? Será que é isso mesmo, né? Olha aí, mais uma pergunta aqui, o Ítalo, né? Fundo exclusivo, regras mudaram para esse tipo de fundo recentemente, exatamente, né? Os fundos exclusivos, né, tiveram uma alteração na regra, onde ele passa a ter como cotas, olha só, né? A grosso modo é isso, tá? Tem muita coisa, né? Além do que o professor está simplificando, né? Mas a grosso modo é isso, né? O fundo exclusivo passa a ter como cotas, passa a ter uma antecipação do imposto de renda, para o fisco, para o leão, né? Aquele leão que gosta de dar uma mordida no seu bolso. Exatamente. Então, aqui no caso, pessoal, eu preciso me apegar na questão. Reduzir imposto, reduzir custo. Eita, fundo exclusivo. Além do custo ser alto, ele tem impostos também. E quando eu passo a ter, né, no caso aqui, LCIs, eu transformo em cota, eita, posso vir a ter uma cobrança nisso daí, né? Tem ações também, né? Poxa, eu posso, num fundo exclusivo, ter agora come cotas, né? E aí o multimercado também segue na mesma tônica, né? O multimercado também segue na mesma tônica aqui, apesar de que a maior parte são ações, né? Eventualmente seria um fundo de investimento em ações, porém o custo de manutenção de um fundo hoje é bastante alto, tá? Em geral, na indústria, o que a gente tem, né, em se tratando ali de custos, que só é vantajoso, né, de bater continência para CVM, né, calhamaço de informações, banco de investimento para tomar conta, porque ele vai ser o administrador do fundo, e aí você tem os custos de contratar gestor, distribuidor, custodiante, é, eventualmente aí um agente fiduciário, se tiver crédito privado dentro, ter que ter um market maker eventual aí, por conta de oscilação de alguns papéis, enfim. Você tem que contratar todo mundo, é oneroso. Então, ele acaba eliminando o principal objetivo do nosso cliente aqui, que são os custos. Então, montar o fundo multimercado ou fundo exclusivo, a gente consegue eliminar logo de cara, tá? E aí fica na dúvida, transferir para uma carteira administrada as ações e a renda fixa para um fundo, poxa, mais uma vez eu vou onerar essa questão aqui, através do fundo exclusivo, certo? E acaba eliminando. Portanto, a questão, né, mais vantajosa do ponto de vista de custo seria a carteira administrada. Ele não precisa bater continência para ninguém, mantém no nome dele mesmo e tem só um CEA, olha aí, né, tem só a sua figura, né, como administrador ali, no caso, né, nessa carteira. E, obviamente, né, reduz ali o custo para ele e ele permanece, né, tendo as isenções fiscais, no caso aqui de ser uma pessoa física com LCIs, por exemplo, né, e também o benefício ali dos proventos sendo recebido também na conta física. Tá? Então, passa a ser mais interessante nosso gabarito, portanto, a alternativa Bravo, certo? E agora a gente vai para a última questão e agradeço aí esses minutos a mais da atenção de vocês.
Questão 17. O Índice de Sustentabilidade Empresarial, o ISE, é baseado. Aqui é uma questão bastante conceitual, tá, pessoal? Então, vou deixar vocês lerem aí rapidamente, 20 segundos, e a gente já vai para a execução. Essa é uma questão que tem caído bastante nas provas, né? Focado ali em sustentabilidade, em questões de ESG também. Tá? Não está caindo na Ambima, está despencando. Tá? Então, eu fiz uma prova recente aí de uma outra, também Ambima, né? Mas uma questão ali de gestão, né? E as questões ESG, que aqui no nosso Brasilzão de meu Deus é ASG, né? E de sustentabilidade, caído com força ali. Foram 7 questões ali numa única prova de 70. Então, 10%, né? Um peso bastante relevante, tá? Um adendo aí para vocês. Vocês já mataram a pau aqui, Patrícia, Andressa, né? Estão super atentas aí e agradeço demais aí a participação de vocês. O nosso gabarito aí, ele é aquela questão mais condensada, mais, né, assertiva, que a gente lê, não ficou nada de fora, né? Então, olha aqui a B, ó, no desempenho sustentável da companhia em gerar fluxos de caixa positivos para pagamento de dividendos. Poxa, professor, mas toda empresa tem que gerar lucro, né? É simples assim, né? Mas não fica florido, né? Precisa ficar mais florido o negócio assim, tem que dourar a pílula aqui, né? C, por empresas que representam 85% do valor de mercado de todas as empresas, né, listadas no mercado à vista. Não, né? Nesse caso aqui é quase, ele está falando do índice, né? E no D, no desempenho médio das cotações dos ativos das empresas listadas de governança corporativa. Opa, aí não, aqui fala de governança, ali é sustentabilidade. Existe também um índice de governança corporativa, tá? Então, nesse caso aqui, ele está falando do índice de governança corporativa, não tem a ver também. Então, acaba sendo, por eliminação, bastante voltado ali, né, para questões de sustentabilidade. Então, ele vai colocar 4 principais pontos, né? Tanto a eficiência econômica, obviamente não dá para fugir disso, né? O equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa. Então, está bem atrelado àquela agenda também, né, ou em inglês, ESG, né? Beleza? Então, é uma questão aí que tem caído nas provas do CEA também, né, focado tanto em sustentabilidade quanto em ESG. Essa tem sido uma questão bastante conceitual, né? Aí cai no conteúdo de renda variável, né? Vocês verem que tem focado mais na questão conceitual, então uma atenção, né, nesse momento. E as questões de conta ali, de imposto e tudo mais, deixei uma tabela aí para vocês para facilitar o entendimento, né, da diferença entre day trade e comum para ficar chancelado e sacramentado esse conteúdo para vocês, tá bem? Bom, por fim, é isso. Depois eu mando aqui para vocês o conteúdo, o material aqui para que vocês possam se debruçar novamente. Agradeço a participação de cada um de vocês, né? Dúvidas, perguntas, comentários, fiquem à vontade. Para você que participou online aí ou gravado, né? Nesse caso gravado, né? Online para todo mundo aqui. Você que participou gravado, obrigado. Forte abraço, bons estudos, né? Cuidem-se. A Patrícia comentou aqui, de uma curiosidade, como consultor você trabalha no modelo Fee-Based? Exatamente, né? A gente tem o modelo Fee-Based, né? Para quem conhece, né? O modelo Fee-Based, ele a grosso modo, Kila, de nada, o Elson, bom sábado aí. Vou responder você, Paty. O Fee-Based, pessoal, ele é o seguinte, ele é uma cobrança que eu faço sobre o quanto que o cliente tem de patrimônio, tá? O quanto que eu tomo de conta de patrimônio desse cliente, né? Então, a partir do momento que eu fechei ali com o cliente, olha, você tem ali 10 milhões de reais, eu vou cobrar de você 0,5% ao ano. Tudo bem? Tudo bem. A gente, né, dá o aperto de mãos e a partir dali ele vai ter uma cobrança sobre esse patrimônio financeiro que ele tem consultado, né? Então, o que ele tem ali dentro do nosso pool ali de acompanhamento. Então, à medida que a gente tem essa visão já, né, no estrangeiro, né, praticamente Reino Unido, Suíça, né, mais de 80% do mercado norte-americano também atua dessa forma, onde você é um
consultor e toma de conta ali da carteira de ações, de renda fixa, enfim, né, da pessoa física, ou da pessoa jurídica, ou da holding, enfim. Então, o modelo, ele para nós, né, o país tupiniquim, né, ele ainda não é tão, né, assim, não, a massa não entende muito desse modelo. Tá? A gente tem um modelo basicamente de comissionamento nos bancos e corretoras. Então, algumas corretoras têm feito esse movimento já, né, de fee-based, e outras empresas têm feito um movimento voltado, né, muito mais a fazer um híbrido. Né? Eu posso te atender no modelo consultivo e posso te atender também no modelo de comissionamento. Então, as corretoras também têm feito dessa forma. Né? Eu acredito, né, que esse seja um movimento natural, você procurar ter mais transparência, né, no seu trabalho. Isso faz com que o cliente também se sinta atendido, porque os produtos e serviços ficam muito mais focados aos objetivos dele. Né? Então, eu acho que acaba criando, né, vou até fechar aqui, concluir o nosso bate-papo. Pronto. Acaba criando, né, um mercado mais propício, né, a, a ver e gerar valor no modelo consultivo. Né? Aqui o Ítalo perguntou também qual a sua corretora. A corretora que a gente atua são todas, mas a gente tem o nosso escritório credenciado a XP. Tá? A XP e o BTG tem um modelo de wealth. Tá? Só um instantinho. Pronto. Voltando. O Ítalo perguntou aqui, qual a sua corretora, modelo comissão based de espetáculo leva a conflito de interesse? Leva a um conflito de interesse. Especulo? Mera opinião minha. O commission based, ele depende, né? Se a gente partir do pressuposto, e eu sempre penso dessa forma, né? Eu trabalhei em banco, né, durante 8 anos e meio, e atuo em escritório já há 5 anos, né? Então, eu vi todos os lados, né? Desde o banco, que é um modelo, né, de comissão sobre produtos, né? E a gente tem um, um bicho, né, chamado banco múltiplo, que tem tudo, né? Então, você tem uma conta no banco, você tem ali financiamento, né? Você tem investimentos, tem consórcios, tem seguros, tem tudo, né? E isso faz com que o cliente ele não sinta que ele está pagando algo, né? Diferentemente do modelo consultivo, que você vê o quanto que você paga todo mês, né? Então, isso fez com que nós, né, tupiniquenses, né, a gente acaba indo para o modelo, pô, eu não pago nada porque eu não sinto, eu não vejo, então eu não pago nada. Então, isso acaba trazendo um consumidor de produto de investimento, né, muito mais adepto ao modelo de comissão, porque ele não vê, né? Mas a partir do momento que ele vê e isso passa a gerar valor para ele no longo prazo, aí longo prazo mesmo, quando a gente olha ali carteiras que já tem 10 anos, né, uma carteira administrada, né, você olha o quão eficiente é, porque está muito mais focado no cliente, no objetivo, né? Vai fazer um financiamento, poxa, a gente olha em 7 bancos, né? Qual que é o mais vantajoso, né? Não fica preso só numa instituição. Então, isso traz um nível de transparência, né, e de busca genuína por atender o objetivo do investidor, acaba eliminando esse conflito, né, de interesse, porque, poxa, preciso vender um determinado produto com uma taxa mais, né, mais vantajosa ali para o meu comissionamento, né, ou para gerar, né, o return on asset ali dentro da corretora ou dentro do próprio banco, né? Eu vou em busca daquilo que vai trazer mais dinheiro para o meu cliente, que ele que paga a minha conta. Então, se ele ganhar mais dinheiro, isso vai voltar, né,
de uma maneira transparente e efetiva, né? Então, para gerar esse valor, o mercado está caminhando para um modelo, né, mais consultivo. Então, todos vocês estão aqui em busca do CEA. Pô, se eu dissesse isso há 4, 6 anos atrás, eu não vou fazer o CEA, não. Mas o mercado está se desenvolvendo, né, nesse rumo, né, de ter um atendimento mais consultivo, personalizado. Eu acredito muito no atendimento personalíssimo, né? Se cada um de vocês aqui, há 10 anos atrás, chegasse para mim e falasse, mas eu tenho um personal trainer, né? Como diz aqui no Nordeste, eu ia falar, diabo é isso? Né? O que é isso daí? Né? Hoje já não. Você tem um personal trainer legal, um cara dedicado, focado no seu desenvolvimento, no seu objetivo, no seu biotipo, na sua dieta e assim por diante. Da mesma maneira que eu vejo que o consultor de investimentos, daqui a 5 anos, ele já vai ter muito mais, né, essa percepção do mercado. De que, poxa, eu preciso de alguém tomando de conta do meu bolso aqui de uma maneira eficiente, em prol dos meus objetivos, olhando as demais instituições para que realmente, no final das contas, eu pague por isso, mas eu sei que isso volta para mim em valor de atendimento, de qualidade nos produtos que tem na minha carteira, de vantagens competitivas que eu encontro em outras instituições e assim por diante. Tá? Então é mais ou menos isso aí, Ítalo, Paty. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo que se estendeu mais 20 minutos. Obrigado mesmo Uma pela atenção. duvidazinha final, se você puder dar uma dica, para essa parte de, obviamente, o planejamento, né? Cada instituição normalmente tem os seus controles internos. A XP tem lá todo um sistema para você acompanhar a rentabilidade, a diversificação, os perfis, as sugestões e tudo mais. Mas como um consultor independente, você tem. O que o mercado. Deve ter algum software, né? Porque imagina o seguinte: um cara com uma carteira de 10 milhões, cara, ele vai ter conta em 5 corretoras, renda fixa em 6 bancos, assim. Fica um negócio. Você sabe se o que o pessoal usa? Como é que se vira para fazer isso? Olha, tem bastante coisa, né, que aumenta a complexidade no atendimento, você como um consultor autônomo. Mas hoje, né, os que a gente mais acompanha é através de uma ferramenta chamada Smart Brain, né? Essa Smart Brain, ela meio que consolida as informações, obviamente que é, eu não gosto dos termos em inglês, né? Quem me conhece, eu não gosto dos termos em inglês, mas tailor-made, né? É um termo que eu costumo usar. Você vai ter que fazer para cada cliente, vai ter que colocar a mão ali cada produto, né? Só que depois a atualização desses produtos, elas são eficientes porque estão linkados ali com a B3. Então, atualização de CRA, debênture, CRI, atualização de títulos de renda fixa em geral, título do Tesouro, enfim, essa atualização já traz de uma maneira mais eficiente, mas a colocação ali, os fundos, valor de cota, tal, tudo mais. Então, isso também é eficiente, porque todos os fundos têm as suas cotas atualizadas através da CVM, né? Então, isso faz com que as ferramentas, elas sejam eficientes, né, do ponto de vista de acompanhamento, tá? Então, hoje, o que a gente mais vê no mercado é o Smart Brain, né, como utilização, mas tem outros, né, que podem ser tão bom quanto, mas o que eu mais tenho familiaridade é esse. Legal. Obrigado, pessoal. Bom, a gente passou um tempinho, mas eu acredito que seja interessante. Não deixem de dar continuidade nos estudos. As aulas gravadas, elas são sucintas, mas de muita qualidade, porque a gente sabe que às vezes passa de 20 minutos, a gente fica meio maluco, já não consegue. E ali são aulas bem sucintas, 10, 15 minutos, que a gente consegue passar com tranquilidade, até 5 minutos, né? E para assimilar conteúdo, né? Façam as questões, né? Façam simulados, né? A gente tem uma equipe que vai em busca de saber o que está caindo, quais são as novidades, né? Então, os nossos simulados bem atualizados. Então, aproveitem esse material, né? Que é bastante rico, e aproveitem também as aulas ao vivo. Quem deixou de participar, manda, poxa, foi legal, manda lá no WhatsApp para que a gente tenha uma participação cada vez maior, né? De câmera e pantufa, né? Sem problema algum, né? Ninguém tem medo de cara de sono, e que vocês possam se dedicar e alcançar a certificação. Eu sei o quão importante é, né? Então, há alguns anos atrás, quando o Elson me conheceu, o Elson é meu contemporâneo de 2013, desde 2009, né, Elson? Lá no Bradesco. E aí, poxa, CPA 10, CPA 20, CEA, né? E aí, para entrar
em assessoria de investimentos Ancor, depois para atuar de uma maneira mais qualificada, CFP, né? Então, PQO, porque eu fui broker de mesa também. Então, assim, todas as certificações, elas exigem, né, da gente sair da zona de conforto. Vocês estão fazendo isso agora, desprendendo de tempo, né, se dedicando a isso, e pode ter certeza que esse, né, zelo que vocês estão tendo, essa dor na lombar de ficar sentado, né, isso vai corroborar, né, para uma certificação futura, né, para um cargo que vocês precisem, né, consigam desempenhar dentro da instituição, ou até mesmo ingressar no mercado que está cada vez mais exigente. Eu estou vendo ali para entrar no Itaú, a galera já está exigindo o CPA 20, e aí está quase sendo, né, uma exigência também. Então, assim, aproveitem esse momento de mercado também, né? Questão de taxa de juros em queda, a demanda por profissionais, né, na nossa área tem aumentado cada vez mais. Eu tenho visto do lado de cá que é tremendo, assim, tanto de escritório que abre, alguns fechando, dando oportunidade para quem tem ainda mais qualificação, tá bom? Obrigado, pessoal. Forte abraço aí, tudo de bom para vocês. Olha aí, broker não faz bem à saúde, então... cara, eu fui broker de mesa, sei bem como é. Bater meta de corretagem. Tá louco, né? Loucura Tá total. louco. Não. Loucura total, é isso aí. Chegar uma meta, quanto é? 200 mil no mês, beleza, vamos lá. Loucura. Mas é isso, né? Valeu, gente. Tudo Bom de bom final de para semana. vocês. Silvan, Andressa, Patrícia, valeu, Tony, tudo de bom, obrigado aí pela câmera aberta ao longo de toda a aula. Kila, o Elson, meu grande contemporâneo amigo, Guilherme, obrigado aí pela participação de todos. Para você que está vendo ao vivo, né, viu até aqui, para quem viu gravado, viu até aqui, obrigado, um forte abraço, bons estudos e até Obrigado, mais. professor. Até mais. Tchau, tchau.